E aí, quando o cara faz o teste, ele recebe ali ele recebe no site, né? O que ele recebe? Vamos legal. começar Como por que isso. vai ser o processo, né? Você vai coletar essa amostra, a gente vai retirar ou vai devolver para o laboratório, vai fazer todo esse processo que eu falei, né? Jogar no chip. O chip, ele vai fazer uma leitura vai ser feita uma leitura desse chip, que isso vai gerar vários dados que vão ser tratados pela bioinformática, né? Que é uma área nova, super interessante, mas a bioinformática, que a gente vai fazer várias comparações com artigos científicos e bancos de dados, tá? A primeira parte, né, que você vai entrar, e geralmente isso você vai ver esses resultados numa plataforma navegável, que você pode compartilhar, né? É uma coisa bem interessante, assim, quem tiver curiosidade no site da Genera, dá até para ver um exemplo desse resultado. E a parte de ancestralidade, né? Então você vai ter, por exemplo, essas porcentagens do DNA, da onde que vieram seus ancestrais, tá? Então, eu, Ricardo, por exemplo, né, metade da minha família veio da Itália e realmente, assim, 40 e poucos % do meu DNA é italiano. Mas eu tenho um pouquinho ali de Europa Ocidental, porque tem uma parte da minha família que veio da Alemanha, uma parte de Portugal, né, da Península Ibérica. Tem um pouco de norte da África, né, porque os mouros ficaram no sul da Europa há muito tempo. Tenho 2% de DNA indígena, que eu não tenho isso mapeado, mas tinha a mãe do meu avô era brasileira e tinha traços indígenas, né? Então provavelmente devo ter recebido por esse lado. E você vai fazendo esse mapeamento, né? Tem dentro dessa parte de ancestralidade outros 3 relatórios que são interessantes, né? A linhagem materna e paterna, que vão traçar desde o primeiro homem, né, a linhagem paterna, ou no caso da mulher, a primeira mulher que deu origem a todos os seres humanos vivos hoje. Então todo mundo, né, nasceu, foi descendente dessa mesma mulher A que Eva, viveu, no caso. a Eva, que a gente chama de Eva mitocondrial na ciência. Ah, maravilhoso. Né? A Eva mitocondrial, que nasceu ali entre 100 e 200 mil anos na região da Etiópia. Tá? A gente chama também de Adão cromossomial Y, né? Que é esse do cromossomo Y. Mas a gente vai saber qual que foi a trajetória ali, né? Estava na região da Etiópia, qual que foi a trajetória, né, ao longo desses 100 a 200 mil anos até chegar em você. E tem uma ferramenta interessante que é o Busca Parentes, que você vai poder encontrar parentes que fizeram o teste, pessoas que compartilham DNA com você. Esse eu não quero. Tem gente que prefere não colocar. Né? Tem gente que não quer achar primo, né? Tem gente que tem medo do que pode encontrar. Entendo tudo isso. E é optativo, né? Mas é interessante que, por exemplo, a gente já reuniu pelo menos 3 vezes irmãos que não se conheciam. Então, pessoas ou adotadas ou realmente que o pai teve um relacionamento extraconjugal e deixou um meio-irmão. E isso acontece, assim, a gente já reuniu algumas vezes, assim, que a gente sabe. O cara entra no site e aparece, você tem um irmão, você não sabia. Aí ele te mostra quem é o cara, se ele liberar, Se né? a outra pessoa fez o teste e liberou, sim. E aí pode entrar em contato com ela e... Você entra em contato, manda um e-mail e Caralho, passa o Natal juntos. Mais um presente no Natal pro cara ter que presente pagar. De Natal. Mas achei interessante que tu falou sobre a primeira... Mulher ou homem, mas tem... Isso é a primeira que a gente tem registro. Até o quão distante a gente consegue ir nesse mapeamento genético. E eu pergunto isso porque eu quero saber se a gente consegue descobrir a origem da vida. Legal. Com isso. A origem da vida humana, a gente, de certa maneira, consegue, né? É estimado um pouco por esses relógios moleculares, esses 100 a 200 mil anos, e também por ossadas, né? Então, tem um trabalho de arqueologia, né? De entender e ver como foi a evolução do ser humano, dos hominídeos e dos hominídeos. Mas o relógio molecular também, né? Aquele que eu comentei logo no começo do podcast, eles estimam ali entre 100 e 200 mil anos naquela região. E como que a gente sabe que essa mulher foi a avó, vamos falar assim, de todos nós, né? Porque o DNA mitocondrial, que é esse que a gente analisa, a mitocôndria é uma estrutura que fica dentro das células, né? Ela serve para energia, né, tal, e ela tem um DNA próprio dela, as mitocôndrias. E o meu DNA mitocondrial, por exemplo, é igual ao da minha mãe
praticamente igual ao da minha mãe, praticamente igual ao da minha avó materna, mãe dela, praticamente igual ao da minha bisavó, mãe da minha avó materna, e assim por diante. Né? Então, você consegue traçar, pelo menos essa linhagem, em todo mundo. E entendendo, mais ou menos nesse momento da história houve essa mutação que diferenciou esses dois tipos. O meu e o seu, por exemplo, podem ter se diferenciado há 50 mil anos, por exemplo. Né? E a gente consegue imaginar, e a partir dali o meu teve outras mutações genéticas, o seu teve outras, mas daqui para frente é igual. Né? E você fazendo isso com todas as linhagens que se conhecem por estudos científicos, você chega ali em uma que deu origem a todas elas. E essa aí, quando tu estuda ela não vai para nenhum lugar? Tem algumas, né? Tem algumas linhagens, e no Brasil tem de vez em quando aparece lá na Genera pessoas que têm essa linhagem, que é uma linhagem que a gente fala que sofreu menos modificações, é uma linhagem mais direta dessa erva mitocondrial. Mas eu digo, essa, a última, a mãe de todo mundo, já foi analisado o DNA dela e não tem para onde ir a partir dela? A gente não é que foi analisado o DNA dela, né? Tá. A gente simplesmente imagina qual que seja o DNA dela em função do DNA de todos que estão vivos. Ah, entendi. Entendeu? E ela, não que ela seja, na época, a única mulher ou a primeira mulher humana. Não. Ela simplesmente foi a que deu origem a todos os seres humanos vivos. Os que existem hoje vieram dela. Pode ser que outros seres humanos viveram Deviam também. Ter outras mulheres que deixaram descendentes, mas que morreram aos longos desses anos. Então não tem como encontrar a origem da vida com a genética porque as pessoas morreram já e ela sobrou, essa mulher aí. A origem ela foi a que deixou as descendentes, né? Saquei. Ela é a última que a gente tem conhecimento nessa árvore. Entendi. Então não tem como... Porque o mistério da origem da vida é uma coisa muito interessante, né? E eu achei que um dos métodos de encontrar onde é que tá isso seria com a genética, mas esbarra nela. De certa maneira até você consegue fazer esse mesmo raciocínio entre seres vivos. Então, entre, por exemplo, o humano e o chimpanzé. Você consegue estimar qual que foi o ser vivo, né, que era ali um primata, né, que deu origem, mais ou menos, né, em qual momento da história, que deu origem tanto ao ser humano quanto ao chimpanzé. Existe... Entendeu? Dá para você estimar, mais ou menos. E quando foi isso? Aí eu já não sei, mas é na ordem de milhões de anos já. Então existe um momento onde os dois se separaram. E é o que é muito interessante. Você pensa assim, era uma primata, né? Uma primata que deu origem a alguns filhotes. Um desses filhotes... Era o Sérgio, era um cara. Um desses filhotes acabou gerando o ser humano. Tá. E o outro desses filhotes acabou gerando o chimpanzé. Eram irmãos. Entendi. Em algum momento, assim, e foram se multiplicando, mas esse aqui deu origem ao ser humano e esse deu origem ao chimpanzé. Isso aconteceu com todas as espécies que existem hoje. E não existe explicação para essa mutação, né? Ela acontece aleatoriamente e ela vai acontecendo, Ela vai acontecendo e vai sendo selecionada. Cara, isso é muito estranho. Por isso que é tão difícil, por isso que até hoje, né, tem tanta gente que não acredita em evolução. Porque não é um raciocínio muito... A gente que tem a vida humana tão curta, né, comparada à vida na Terra, né? É difícil a gente ter essa compreensão, né, tão macro, mas isso está